Boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que está começando hoje. É sempre uma alegria imensa receber o nosso querido amigo Américo Sucena, colaborador do Movimento Espírita Holandês, para mais um estudo aqui com a gente. Lembrando que este evento é promovido pela NRSP, a Federativa Espírita Holandesa. Aqueles que ainda não conhecem, mas desejam conhecer o trabalho do NSP, por favor, acessem o nosso site, o www.nrsp.nl. E agora, gostaríamos de apresentar o Américo, para quem ainda não o conhece. Como profissional, é engenheiro, e como trabalhador da Seara Espírita, o Américo é vinculado à Associação Espírita Mãos Unidas, São Paulo capital, e é também colaborador da Rádio Boa Nova de Guarulhos, e também é responsável pelo projeto Imagem, entre outras atividades. Américo, seja bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado, boa noite a todos aí na grande Holanda. Bem, esse livro é um dos livros que eu considero mais importantes para quem quer conhecer a atividade mediúnica. O André Luiz tomou contato com a mediunidade no segundo livro, nos Mensageiros, Os Mensageiros. Nesse livro, ele vem à Terra, passando por Campo de Paz, atravessando as zonas inferiores, e passa lá algumas horas, mas depois vem à Terra para conhecer um centro espírita que era na casa de uma pessoa. O ano era 1943, 44, e naquela época os centros espíritas eram muito poucos e quase sempre começavam na casa de alguém que abria a sua casa, normalmente num espaço reservado, quando era possível, né? E foi o que Isabel fez. E o André se interessou pelo fenômeno mediúnico. No livro seguinte, Os Mensageiros, ele acompanha as atividades do Alexandre junto a um centro espírita. E os assuntos se desdobram, quase todos eles voltados à mediunidade e à interação entre os dois planos. E nesse livro, que foi escrito 10 anos depois, ele mergulhou no assunto mediúnico. Bem, então vamos compartilhar aqui as telas. Eu faço algumas paradas e se vocês quiserem fazer perguntas, também podem levantar a mão aí para que a gente interrompa e comente alguma coisa. A primeira edição desse livro, então, é de 1954 e esse trabalho precisa ter e tem a autorização da Federação Espírita Brasileira. Na introdução, que é quase sempre feita, acho que na grande maioria dos livros, existem algumas exceções, mas a grande maioria dos livros de Chico Xavier tem a abertura, a introdução assinada pelo Espírito Emmanuel. E por quê? Porque ele é o responsável pelo trabalho do Chico. No mundo espiritual, é responsável por contatar espíritos que possam trazer informações relevantes e possam gravar ou grafar essas informações através da pena de André Luiz. E aqui na introdução, ele diz que nós vamos fazer um passeio rápido pelas ocorrências mediúnicas, porque a mediunidade é um campo tão vasto e que nós estamos aprendendo apenas a tangenciar. Nós estamos tangenciando o tema mediunidade. E logo na introdução, ele cria uma frase muito interessante. Ele diz assim: essa frase ela está adaptada, esse ADP que tem no fim, depois de uma barra inclinada no canto inferior direito, porque às vezes ela é muito grande e a gente precisa condensar, porque senão ela ocupa muito espaço na tela e a imagem às vezes fica prejudicada. Mas não há alteração do propósito, né? Então, diz o Emmanuel que quanto maior a evolução, mais seguramente o homem percebe a inexistência da morte como cessação da vida. Deixa eu fazer uma interrupção aqui já para contar uma coisa curiosa a vocês.
Nós fazemos assistência social no Mãos Unidas e atendemos cerca de 50 e poucas famílias por ano, 55 famílias, cerca de 200 crianças e tal. Damos cestas básicas e no Natal as crianças até 14 anos recebem roupas novas, um tênis, roupa de baixo em duplicata, meias, par de meias e um brinquedo novo, precisa ser novo, tudo tem que ser novo, né? E nos segundos sábados, nós os recebemos em nossa casa para a tradicional sopa, onde companheiros trabalham fazendo a sopa, servindo o pãozinho para acompanhar a sopa, lavando os pratos, servindo uma segunda vez para quem tem muita fome. Eu me lembro de um garoto que acho que não comia fazia tempo. Ele comeu quatro pratos de sopa, de tanta fome, porque ele não sabia se ia comer no dia seguinte. E a gente não tem aula de moral cristã propriamente para eles, porque a gente tem respeitado a procedência religiosa, quase todos protestantes. Então a gente evita falar de espírito, evita falar de vida espiritual, não fala disso. Mas tem atividades com as crianças, pintura, quebra-cabeças e às vezes referências à higiene, porque eles têm problemas de higiene. Mas os adultos ficam conosco e normalmente a gente não fala de doutrina espírita. Mas o ano passado eu percebi que muita gente via espírito. Eu perguntei, né, quem viu espírito aqui? Muita gente já teve comunicação de espíritos familiares em casa. E esse ano, então, aumentou. E eu me lembrei daquela resposta, não é resposta, não, é um comentário de Kardec, em que ele dizia que 2 ou 3 gerações depois do nascimento do Espiritismo seriam de incredulidade. E nós já falamos isso na palestra Nova Geração. Acho que eu fiz a palestra para vocês da Nova Geração. E, na realidade, são 3 gerações, porque senão não dá o cronograma dos 300 anos da preparação da transição planetária que começa com a Revolução Industrial. E esse ano eu falei de coisas que eles se interessaram. Eles quiseram saber um monte de coisa de espiritismo. Então, muito provavelmente, esse ano nós vamos falar mais temas espíritas. E isso tem a ver com essa frase que o Emmanuel está falando. À medida que a humanidade evolui, a inexistência da morte como cessação da vida vai se caracterizando. Ninguém acredita mais que morreu, acabou, né? Isso é uma coisa consequente, natural da evolução do ser humano. Então, a frase tem esse contexto. Vou compartilhar novamente. É uma fatalidade a descoberta da continuidade da vida. Por isso que o Kardec escreve no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, se não me engano, não, acho que no 2, a união da ciência com a religião. Ele previu isso, porque a ciência se separou da religião quando a religião não quis assumir que a Terra é que era que girava em torno do Sol. Eles achavam que não, todo mundo gira em torno da Terra. É aquela questão do egocentrismo humano, que acontece às vezes com a criança, né? Quando ela é pequena, ela acha que ela é o centro do universo. Isso acontece em termos de humanidade também no início da sua jornada evolutiva no reino humano, né? No reino humano. Muito bem, então estamos antes de uma fatalidade evolutiva. Todo mundo vai descobrir que a morte não termina. Bem, o Emmanuel faz várias considerações e eu acho interessante chamá-las aqui abreviadamente. Ele diz que, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem e sem amor ao estudo, ou o esforço perseverante também, e o próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora
para os cimos da vida. Ou seja, o progresso da alma tem que ser feito através de, pelo menos, 5 recomendações. Responsabilidade nas tarefas assumidas, quaisquer que sejam. Eu estou falando de tarefas no bem, né? Por isso, o segundo item é a prática do bem, devoção à prática do bem. Amor ao estudo, querer saber sempre mais, querer entender como é que funciona, né? Num esforço perseverante de tudo isso. E, é claro, culminando no correspondente burilamento moral. Sem isso, a gente não segue jornada acima, né, no progresso humano. Muito bem, então estamos aqui no capítulo 1, que tem o título Estudando a Mediunidade. O tema desse capítulo são esclarecimentos sobre o intercâmbio mediúnico e também sobre a mente. O objetivo desse capítulo é conscientizar sobre a importância do trabalho mediúnico a favor do progresso da humanidade. Então, esse espírito amigo, acompanhando o desenvolver da preparação do projeto Imagem, para a gente descrever as imagens que vocês vão ver ao longo dessas apresentações, ele deu uma contribuição informando qual seria o tema e o objetivo de cada capítulo. Por quê? Porque os espíritos também estudam na vida espiritual com intensidade. Eu me lembro de uma referência de Chico, eu só não lembro em que livro está, que o Emmanuel faz, ou fazia, na época que ele estava desencarnado, no comando da obra de Chico Xavier, fazia reuniões regulares de estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E por isso a quantidade de informação que ele traz em livros que falam da doutrina, em livros que falam dos temas evangélicos. Muito bem. Aí o André Luiz começa a descrever o Aulus. O desenhista Mozart Couto fez o Aulus desse jeito. É assim? Não sei, também não interessa, do jeito que ele é. Interessa o que vem depois. O André diz que ele tinha uma feição, ao mesmo tempo, muito nobre e simpática. Também tinha um olhar muito firme e lúcido. E tinha características de irmão, mas mais velho, como se estivesse preocupado com os seus tutelados. No caso aqui, André Luiz e Hilário Silva vão acompanhar Aulus, conhecendo várias situações referentes à mediunidade. Nós vamos conhecer um grupo muito harmonizado e depois vamos conhecer grupos menos harmonizados e vamos conhecer também a mediunidade nas circunstâncias comuns da vida. Porque a mediunidade existe o tempo todo, ela não desliga, nós vamos ver isso. Tinha afetividade de pai e, é claro, uma substanciosa riqueza cultural, simplesmente pela forma de falar, de escolher os temas, de abordar determinadas ocorrências, ele mostrava, é claro, riqueza de conhecimento no assunto. Ele tinha o carinho do médico benevolente e sábio. Será que o Aulus era médico? Não sei, mas essa colocação do André Luiz nos deixa a dúvida no pé da orelha. Talvez o Aulus tenha sido médico. E foi interessado no fenômeno desde 1799, quando ele conheceu Mesmer. Então, aumentam as chances de que realmente Aulus foi médico nessa encarnação no século XVIII. Reencarnado no século XIX, ele acompanhou a codificação. Essas são informações desse primeiro capítulo, logo nas primeiras páginas, né? Aqui tem uma síntese, né? Opa, tem uma coisa que entrou aí, sem querer. Décadas estudando mediunidade e magnetismo, ou seja, ele está estudando ainda, ele não parou, ele continua estudando. Continuou na vida espiritual, o trabalho educativo, ligado à obra de espiritualização do Brasil há 30 anos, ou seja, esse livro é de 54, então, desde 1924, Aulus está ligado à obra de espiritualização do Brasil.
e convidou o Hilário, André, para irem até o Ministério das Comunicações assistir a palestra de um instrutor, o Albério, e é o que nós vamos fazer agora. A palestra do instrutor Albério. É a primeira cena do Domínios da Mediunidade. Ele está falando aqui para um auditório e vocês repararam que tem uns fiozinhos aqui na cabeça? Quem são esses aí? E normalmente quem tem fiozinho na cabeça está de pijama. Os encarnados. Os encarnados, exatamente. Então, aqui está o Aulus, na primeira fila, na fila do gargarejo. Aqui está o André Luiz. Vocês estão vendo o meu cursor aí, né? Sim. Então, aqui está o André Luiz e aqui está o Hilário Silva. O Hilário também foi médico na sua última encarnação terrestre. Uma coisa que eu não reparei é que o Mozart Couto nos pregou uma peça nessa imagem. Alguém pode me dizer o que que ele fez que eu Hum. não percebi? É, eles estão de jaleco? Não, jaleco sim, porque essa é uma característica dos médicos, né? Mas não é isso, não. É o pessoal que está um pouco atrás do palestrante? Não, normalmente é o pessoal de sustentação, né, que fica atrás. Então. Ó, Uhum. olha aqui, ó, olha essa fisionomia aqui. Ó. Allan Kardec e Kardec! Amélie Boudet assistindo a palestra. Olhei! Ah, é. Quando eu vi, falei, não é possível, o Mozart era realmente incrível, né? Ele colocou o codificador e a esposa lado a lado na vida espiritual. É certo que Allan Kardec não vive em nosso lar, mas foi uma homenagem do desenhista ao codificador. Muito bem, o que que o Albério vai falar nessa palestra? Essa palestra é para falar basicamente de mediunidade, né? Porque a importância da mediunidade na transição planetária. Por isso que a transição planetária, do ponto de vista técnico, começa com a Revolução Industrial na Inglaterra do século, da metade do século XVIII, 1750, alguma coisa, né? Então, o que que o Albério vai falar? Ele vai falar de que a superestrutura e a infraestrutura subatômica, elas são infinitas, né? Ou seja, o universo macrocosmo é infinito, e o microcosmo também, né? Uma coisa de doido isso, porque enquanto a gente não conhecia a célula humana, através da ciência, a gente nem imaginava que era feito de pequenas estruturas, né? Minúsculas estruturas, que só podem ser vistas a microscópio de potência, de razoável potência. Não precisa ser microscópio eletrônico. E numa única célula existem centenas, talvez milhares de estruturas. Por exemplo, numa única célula, uma única, existem mitocôndrias na periferia da célula. A célula é constituída de um núcleo central e uma periferia. Essa periferia em torno do núcleo tem estruturas que são conhecidas como mitocôndrias, que armazenam as energias que são obtidas da trituração dos alimentos em moléculas e que são assimiladas pelo organismo. Não só a energia da alimentação, mas também do ar que a gente respira, da água que a gente bebe e também da luz do solar. Nós ainda não medimos isso, mas os espíritos dizem isso, né? E essas estruturas que chamam-se mitocôndrias é que guardam a energia. Então, tem mitocôndria em torno de 300 a milhares numa única célula. Por exemplo, as células do cérebro são as que têm mais mitocôndria. Por quê? Porque o cérebro gasta muita energia para pensar, ou que deveria ser usado para pensar, né? Antes de fazer coisas, né?
e por isso há uma quantidade maior de mitocôndrias nas células cerebrais. É uma coisa interessante. E essas estruturas, tanto no macrocosmo como no microcosmo, são infinitas, né? Vamos dar um exemplo. Se eu entrar numa célula e mergulhar numa célula, em algum instante eu vou encontrar o átomo, ou melhor, uma molécula de alguma substância, né? Alguma substância. E se a gente entrar na molécula, a gente vai encontrar átomos de várias substâncias formando aquela molécula, né? E se a gente entrar num único átomo, nós vamos encontrar um núcleo, se for carbono, por exemplo, tem 12 prótons no núcleo e 12 nêutrons no núcleo e, e elétrons na periferia. E se a gente entrar nessas estruturas, nós vamos encontrar subestruturas, né? Que a gente nem sabia. Quando eu saí da escola, só tinha elétron, próton e nêutron. Mas eu falei nêutron, próton, é próton, próton. Elétron, nêutron e próton. E quando a gente entra nessas estruturas, a gente descobre outras partículas. Eu não sei quantas tem, mas é um monte, tá? Já são conhecidas cerca de 40 partículas, né? Meson, meson alfa, meson beta, alguma coisa assim. Eu não entrei em detalhe. E tudo está mergulhado na substância da mente de Deus, que a gente não entende. A gente não entende nem a mente de Deus e nem a substância. Bem, a substância a gente desconfia que seja o fluido universal. É por isso que a gente tem aquela ideia da onipresença do Criador, porque nós estamos mergulhados na mente dele. E talvez seja essa substância que a gente conhece como fluido universal, em que todos estamos mergulhados, mesmo no espaço sideral, onde não tem a gravidade intensa como é a gravidade próxima aos planetas, existe essa matéria que ou está em forma de energia escura ou em forma de matéria escura. Então, nós estamos mergulhados no fluido universal. E que nós somos herdeiros do universo. E, como herdeiros, nós somos concebidos para criar. Opa, criar não, porque está entre aspas aí. Porque, na realidade, Emmanuel nos explica no A Caminho da Luz que nós somos co-criadores. Atualmente, em plano menor, quando a gente cria uma família, gera filhos, cria um algoritmo, cria uma construção, nós estamos sendo convidados a criar constantemente e nos desenvolver e aprender a nutrir. Isso é muito interessante. Nutrir e transformar. Então, 4 verbos que o Albério cita na palestra. Nós somos convidados a criar, desenvolver, nutrir e transformar. Nós estamos nos exercitando na matéria densa. Quando desencarnarmos, vamos exercitar na matéria menos densa, porque o propósito do Criador é que a gente colabore na criação. Por exemplo, estamos colaborando com a melhoria do entendimento da existência do mundo espiritual como espíritas. Estamos colaborando. E cada um, na sua profissão, desenvolve um trabalho para colaborar com a sociedade naquilo que faz. Dúvidas? No detalhe, quando a gente lê um livro pela primeira vez, né, aliás, às vezes não precisa ler nem o livro, lê um capítulo, e alguém me pergunta assim, pô, gostou do livro? Ah, gostei, estou adorando. Me conta alguma coisa do livro. Ah, não guardei. A gente só guarda mesmo quando estuda com profundidade, ou então faz muita palestra sobre o livro. Aí a gente começa a guardar. Às vezes as pessoas estranham que a Mara, minha esposa, e eu sabemos muita coisa da obra de André Luiz, porque com o Projeto de Imagem nós fizemos um monte de palestras. E agora, nós não guardamos tudo. Por exemplo, essas características do Aulus eu nunca falei, porque eu não considero importante. Não considerava, agora eu considero, porque
o André dá um detalhe que a gente não fica atento. A gente lê por cima assim, e nem separa que itens ele falou, nem conta quantos itens das características que o Aulus tem. A gente não faz essa conta. E, e só mesmo quando a gente estuda com firmeza que a gente vai guardar alguma coisa. Aliás, meu sonho de consumo é ter um dia uma memória de elefante, para lembrar de tudo que eu li, porque tem coisa que eu li que eu não lembro nem onde está o livro, quanto mais o que tem nele. Alguém tem boa memória aí? Levanta a mão. Tudo bem. Agora, tem uma série de frases do Albério a respeito do fenômeno do pensamento e também, mais à frente, a respeito da mediunidade. Ele vai, na palestra, citar todas essas frases. E eu nunca falei dessas frases, porque o projeto de imagem mostrava a palestra do Albério, dizia que ele falava lá para encarnados e desencarnados, e mudava o slide para o próximo, que é quando o Aulus vai mostrar no psicoscópio, que é exatamente o segundo capítulo. Mas quando a gente entra no detalhe e depois a gente procura uma imagem para ficar associada à frase, então abre o campo mental para outras coisas que a gente não sabia. Por exemplo, hoje eu tenho uma coletânea de frases todas a respeito de mediunidade, de vários livros, ilustradas. Dá para falar várias vezes a respeito do tema, que é sempre muito vasto. E elas não são idênticas. Às vezes elas se assemelham, mas não são idênticas. Então vamos lá com a nossa primeira frase da palestra do Albério. Tá? Está no capítulo 1. Essa frase também foi adaptada para caber na tela e não ocupar toda a tela e ficar razoavelmente visível, mas se vocês forem conferir depois no livro, elas são um extrato, às vezes, da frase, mas elas são coerentes, né? Arrojando a energia do próprio pensamento, ou seja, essa é uma informação importante. Quando a gente pensa, a gente emite energia no espaço, no espaço, o tempo todo. Ninguém para de pensar depois que entra no reino humano. Aliás, essa é uma característica que é citada. Esqueci o livro agora. Depois vocês me ajudam. O pensamento contínuo é que caracteriza o ser que entrou no reino humano. Entrou no reino humano, não para de pensar. Ah, senhor Américo, mas quando eu durmo eu não lembro nem do que, nem que horas eu deitei. Eu sei, mas o pensamento continua registrando. Tanto que quando a gente sonha, a gente registra. E quando sai fora do corpo, às vezes não registra o que acontece, mas está sempre pensando, tomando decisões, falando, pensando e às vezes agindo também, né? E sentindo. São 4 formas de agir na matéria: sentir, sentir primeiro. Por quê? Quando a gente toma susto, primeiro a gente sente, depois a gente pensa o que faz, se sai correndo ou se enfrenta. Depois falar e agir. Arrojando a energia do próprio pensamento, estabelecemos em nosso entorno o ambiente psíquico que nos é particular. Ou seja, todos nós temos um ambiente psíquico típico nosso, né? Cada um tem o seu. E, por exemplo, nós devemos ter um ambiente psíquico semelhante, não é igual, não tem ninguém tem ambiente psíquico igual ao outro. É semelhante, por quê? Porque estamos interessados no mesmo assunto. No caso, mediunidade, livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, isso é uma característica. Quem não está afinado não está aqui. Talvez não esteja porque teve um compromisso, não pôde entrar no, na nossa live, não pôde, tinha alguma outra atividade profissional, teve problema com o filho, com o marido, com a esposa, e não entrou. Podia ter entrado. Mas, fora isso, tendo
um ambiente psíquico semelhante e que se interesse pelo assunto, estaria aqui. Uma outra frase muito interessante do Robério também é essa aqui. Estão vendo uma luzinha cheia de consequências, gráficos e que tais, né? Então, ele diz que a ideia, quando a gente tem uma ideia, qualquer que seja, ela é um ser organizado pelo espírito, ou seja, é o espírito encarnado que tem ideias, ou desencarnado também. A gente tem uma ideia e imediatamente aquilo cria alguma coisa, dando forma, ou seja, o pensamento dá forma à nossa ideia, à nossa ideação. E a vontade imprime movimento e direção. Ora, isso preocupa, porque quando a gente tem uma má ideia, a gente imprime movimento e direção também. Veja, direção, ou seja, direção a um determinado objetivo. Por exemplo, aquilo que nós estamos fazendo agora, todos nós, vocês ouvindo, mas pensando e prestando atenção no tema, no texto, nós estamos criando e dando forma no fluido universal, imprimindo movimento e direção. Para que direção vai? Na direção daqueles que têm ambiente psíquico semelhante. Aqui uma outra frase, em qualquer posição Ô, mediúnica. com Opa, licença, pausa. Mérico, você pode só. Eu não consigo compreender sua última frase. É, ou seja, as pessoas que. Aqui a gente está vibrando uma mesma. Na verdade, esse foi meu entendimento. A gente está vibrando uma sintonia que a gente vai, então, atrair essas pessoas que estão nesse mesmo padrão vibratório. É isso que você quis dizer? Sim, sim. Ah, correto. Sim. Quando você reúne amigos, você reúne os amigos por semelhança, né? Certo. Os corintianos não convidam palmeirenses. Os palmeirenses não convidam os corintianos. Perfeito, A agora menos fez que sentido. sejam pessoas mais harmonizadas e que aceitam receber outros companheiros torcedores de outros times. A gente faz assim, a gente seleciona os amigos pela semelhança, ou porque trabalha na mesma tarefa, ou porque é espírita também, ou porque tem filhos pequenos e há interesse em que eles compartilhem a nossa vida em família. Ou seja, a gente cria um ambiente psíquico por semelhança, atrai aqueles que têm semelhança no ambiente psíquico. Certo. Mas essa frase vai mais além do que criar um ambiente psíquico particular, porque se a gente mantiver uma ideia na mente, em movimento, por exemplo, eu quero construir um centro espírita. Essa ideia fica na mente, então você vê de vez em quando o centro espírita, como se você formasse na mente um projetinho de centro espírita, né? Se essa intenção é real, é firme, né? A vontade de fazer isso é muito grande, você começa a tomar iniciativas para conseguir isso. Então, a primeira iniciativa é adquirir um terreno para o centro. Mas para isso você tem que chamar outros companheiros que também compartilhem com a ideia. Então, nenhuma instituição na Terra nasce sem colaboração. Ah, eu quero fazer uma padaria. Tudo bem, mas você vai precisar de um monte de gente para fazer pãozinho, né? Centro espírita também, precisa de um monte de gente para construir. Essa é a Oh, ideia. claro, obrigado, Mérico. Isso está perfeito, Vinícius. Isso está disseminado em toda a humanidade. Todas as empresas se formam com um propósito. E aquelas pessoas que se afinam com aquele propósito vão lá trabalhar. Muito bem, voltamos à frase que nós estamos comentando aqui com vocês. Em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades. Ora, que possibilidades são essas? As possibilidades e coloração dos pensamentos em que vive. Coloração é uma forma poética de dizer que nós damos características próprias aos nossos pensamentos, né?
alguns com mais cores, outros com menos cores. Ou seja, uma pessoa que tem muita vontade de fazer uma coisa, ela vai colorir melhor essa imagem. É isso que a gente entende por essa metáfora, né? O pensamento também tem cor. Quando você imagina uma maçã verde, você coloca o verde na maçã, né? Então, normalmente, os nossos pensamentos têm cores, nós estamos acostumados a isso. A inteligência emissora está submetida, ou já submetida, aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Vamos tentar entender isso aqui. Olha, qualquer coisa que a gente pense e, e queira fazer alguma coisa com aquilo, nós estamos usando a inteligência, mas nós estamos limitados quando a gente interpreta pensamentos capazes de produzir alguma coisa. Por exemplo, a gente tem o desejo de ilustrar essa frase. Essa frase não tinha ilustração. Era uma tela preta, com as letras brancas, e precisava alguém trocando pensamentos que saíssem da mente, né, de duas pessoas. Então, fomos atrás disso. Nós estamos dando a nossa interpretação para o que seria uma coloração dos nossos pensamentos, né? Nós estamos dando uma coloração, nós estamos dando um jeitão de entender isso, né? O jeito de fazer é esse aqui. Agora, se você me perguntar, mas Américo, você queria usar essa cena? Não, eu queria construir uma, mas como eu não desenho, eu tenho que pegar o desenho dos outros, então sou obrigado a ficar procurando uma imagem que reproduza mais ou menos a frase que está na tela. Essa frase também é do Albério e também está adaptada, porque ela é enorme, não cabe. Nós simplificamos de tal sorte que ela não ocupasse muito espaço na tela, aliás, ela ocupa bastante espaço, e por isso fomos obrigados a colocar duas pessoas só do lado aqui, espaçadas, né? Com a troca de pensamentos coloridos também, precisava ser colorido, porque fala em coloração. Então, uma outra pessoa lendo essa frase pode ser que use uma outra imagem. Ou seja, depende do freguês que emite o pensamento, o limite, ela está limitada é bom, né? Ela está sujeita, submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. E uma outra pessoa vai produzir uma outra imagem, completamente diferente. Então, nós estamos sempre sujeitos à nossa interpretação daquilo que estamos vendo para caracterizar o que se quer explicar. E aqui ele dá um exemplo muito interessante. O Albério faz o seguinte: imagine um homem primitivo, um homem das cavernas, por exemplo, né? Até que esse homem das cavernas está bonitinho. Então, ele diz o seguinte: se um sábio da vida espiritual, acompanhando o desenvolvimento do homem primitivo na Terra, quisesse ajudar o homem primitivo, o máximo que ele conseguiria seria, por exemplo, sugeri-lhe que ele pintasse uns cavalinhos, fizesse o arco e flecha que ele já inventou, né? Porque, mais do que isso, o homem primitivo não tem condições de absorver, ou seja, ele está limitado às interpretações que faz daquilo que o sábio possa sugerir. O sábio não vai falar no ouvido dele, ele vai sugerir na mente. Só que a mente não está adaptada. O máximo que o sábio consegue é sugerir a ele que faça um desenho na parede, com a pedra, riscando. É o máximo. E depois ele dá um outro exemplo. Se um homem primitivo quisesse ajudar um sábio, então vamos supor que um homem primitivo, desencarnado, se aproximasse de um sábio encarnado. Aqui está o contrário, né? Quem está encarnado aqui é o homem primitivo e o sábio está desencarnado. Mas se acontecesse o contrário, se tivéssemos um sábio encarnado e um homem primitivo na vida espiritual, o máximo que o homem primitivo conseguiria passar para o sábio é
Muito pouco. Por exemplo, ele poderia sugerir uma casa feita de taipa, né? Ou de palha, ou então de troncos e galhos de árvores. Ou seja, nós estamos limitados ao grau de entendimento que nós temos. Então, não adianta, por exemplo, qual é o resultado prático disso? Não adianta, por exemplo, eu querer um espírito de alta evolução como guia. É usar canhão para matar mosca. Não precisa, e ele também não vai conseguir me dar orientações, porque ele vibra numa outra frequência que eu não capto. Então não adianta nada. Ou seja, os nossos guias espirituais são um pouco mais evoluídos do que nós, portanto, nos ajudam porque são capazes de transmitir ideias ao nosso pensamento sem que a gente perceba. Precisa ficar atento quando a gente recebe intuições. Às vezes a gente recebe intuições e nem percebe que é uma intuição. E não adianta um espírito superior vir aqui e me sugerir coisa alguma, porque eu não vou captar. Né? Aliás, eu falei isso numa reunião de dirigentes, de reunião mediúnica, e uma senhora ficou brava comigo. Como assim? Isso quer dizer que não tem espírito superior que possa ajudar um centro espírita? Não, os espíritos ajudam em condições diferentes, mas eles se usam de espíritos que estão abaixo na escala, porque nós não conseguiríamos captar as ideias desses espíritos. Por questões simples. Não, por exemplo, se alguém tem um telefone celular que funciona em 1G, não vai receber 5G nem aqui nem na China. Deu para entender? Porque está adaptado a só receber frequências 1G. Dúvidas? Acho que só vamos acabar o primeiro capítulo. Tá bem. Vamos lá, mais compartilhamento de frases aqui. O desenho dessa frase eu não gostei, porque apareceu uma cabeça, eu não tinha percebido, apareceu uma cabeça aqui no meio que não tem o corpo. Eu falei, caramba, o que é isso aqui? Mérico, só, perdão interromper Fala, novamente, Vinícius. mas Não, não tem problema. ficou uma dúvida. Bom, então, Fala. qual que é a diferença, a maior diferença entre uma intuição que a gente tem ou alguma, um direcionamento de algum espírito superior? Como que se faz como que a gente distingue o que é uma intuição nossa ou quando é ou, Se é um bom espírito, um espírito superior a nós, uhum. é a intuição para fazer coisa boa. Né? Ah, Se for tá. para fazer coisa Tá. ruim, Entendi agora. Ou seja, então até receber essa mensagem do plano espiritual, a gente interpreta ela como intuição. É isso que você quis dizer. Entendi. é, Beleza. Obrigado. são duas coisas, né? Intuição e inspiração. Inspiração Certo. é quando a gente tem uma transmissão de pensamentos do mundo espiritual para nós. Né? E intuição é aquilo que a gente já tem dentro de nós e a gente capta por um atavismo que é eu já tenho essa informação, então eu sei que deve ser assim. Agora, às vezes a intuição e a inspiração estão erradas, porque a gente analisa de um jeito e às vezes é outro. Né? Então, é difícil detectar quando a intuição é boa ou não, Perfeito. quando é Obrigado, de um Américo. espírito ou não. Precisa ficar muito atento, né? Certo. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho um jeito de trabalhar. Eu dirijo um centro espírita já há alguns anos. E, às vezes, centro espírita tem conflitos. Né? As pessoas são diferentes, elas têm problemas, elas têm dificuldades. E, às vezes, aparecem conflitos. E o dirigente tem que resolver, ou tentar amenizar os conflitos. Né? E tem horas que eu não sei o que eu faço. Mas quando a gente tem tempo para decidir, porque quando não tem, você tem que decidir, né? Você tem que decidir na hora ali.
Mas, às vezes, quando não dá para decidir na hora, porque você não sabe exatamente o que fazer, eu faço muito uma preparação para dormir, para pedir um encontro entre aquelas pessoas que estão em conflito, ou comigo, ou com alguém, durante o sono. A gente não vai lembrar de nada. E eu faço essa solicitação várias vezes. A gente aprendeu isso no livro Os Mensageiros. Certo. Eu faço a solicitação para a gente conversar a respeito do problema, com a ajuda de de algum mentor. E aí a gente acorda, não lembra de nada, mas de repente vem uma ideia. Puxa, eu acho que eu posso fazer tal coisa. Vamos ver se funciona. Agora, isso às vezes é preciso repetir muito na mente para que aconteça aquela reunião, às vezes muitas noites, para que aquela informação fique gravada em todos eles, em todos aqueles que estão envolvidos no conflito, com qual seria a melhor forma de resolver conflito. Então, eu às vezes percebo nitidamente que diante de um determinado conflito, depois de algumas noites dormidas solicitando o apoio dos espíritos, vem uma solução. É muito interessante isso. É muito Ah, interessante. interessante mesmo. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, um problema com um cunhado, com um vizinho, e eu Uhum. quero resolver, eu quero me dar bem com o vizinho e com o cunhado. Eu peço para os espíritos me transportarem para perto do cunhado ou do vizinho, para conversarmos a respeito do problema. Várias vezes. E, de repente, um belo dia, você encontra o vizinho, encontra o cunhado, Uhum. e sem saber, às vezes, por que que aconteceu, as pazes são feitas, a gente reconcilia. E eu uso muito isso. Muito Américo, bonito. Obrigado. Diga, nada. Américo, eu faço isso também. Eu É, geralmente, quando tem situações assim complicadas, que a gente não fica naquela bifurcação, né? Eu peço é, muito a ajuda espiritual, eu peço muito que a gente, durante o sono, a gente se encontre, que os nossos benfeitores nos ajudem a nos isso. entender, porque durante o sono a gente está um pouco desligado do dia a dia, né? Assim, então a gente está mais, eu acho que estamos mais aptos, estamos mais abertos para entender o casos, né? Aquele episódio e eu acredito que também a gente tem essas a ajuda vem, né? A solução vem, Ah, enfim, nada. aparece uma solução plausível para todo mundo, né? Isso é muito bom. É. Que Já bom. aconteceu de não dar certo, mas normalmente dá, porque a gente tem, quando a gente tem e cultiva o hábito de não resolver a coisa no tapa, É, tem isso. porque tem dirigente que fala assim, agora é desse jeito aqui tem que fazer. Pronto. Se o sujeito for muito bravo, ninguém vai discutir, né? Mas eu não gosto de fazer isso. Eu já fiz muito isso, agora eu não faço mais. Diálogo, diálogo. É tanto que lá no centro a turma tem medo do Américo. Como é que eu sei disso? Porque quando tinha algum problema, ninguém falava comigo, falava com a Mara. E a Mara que me contava, ó, tá acontecendo um problema. A turma tem medo do Américo. E Ô, tem Mestre, pessoas que estranham, mas como assim tem medo do Américo? Tem. Fala, Gigi. é, sempre que a gente tem um primeiro pensamento e depois vem um segundo pensamento, é indicado que o primeiro pensamento é o da intuição, né? O segundo seria já da influenciação. E É, eu, eu tenho essa experiência. Muitas vezes eu tenho o primeiro pensamento e vem o segundo. E a maioria das vezes eu opto pelo segundo e ele está errado. é, Ou é uma direção que eu vou, ou é uma. Então, esse aí, lance da intuição também é. tem isso, porque a gente recebe aquilo, mas a gente não está atento. E eu tenho Não está recebido tanto. muitas provas disso, porque assim, vai fazer isso, aí ao mesmo. Não. E aí, quando não segue o primeiro, aí vou usar a sua expressão, aí se lasca. É, se lascou. Então, porque a Então, gente não está atento, não está atento não está àquele tanto. primeiro É. pensamento, porque a gente quer fazer sempre a nossa maneira. Isso, essa informação, inclusive, está na doutrina, né? Eu não me lembro agora, acho que Exatamente. está no Acho que é Livro no dos livro dos Espíritos.
Espíritos, que fala Está no Livro dos Espíritos. O primeiro sobre... pensamento que você tem. Agora, os Espíritos ainda não podem falar para você o que você deve fazer. Porque Não, uma vez eu perguntei, trabalhando com essa médium que eu citei, a Gleice Silveira, eu perguntei uma coisa para o Espírito, né? E ele não respondeu. Ele falou assim: Isso é você que resolve. sim. Enquanto eu perguntava assuntos doutrinários que eu não conhecia, ele falava. Quando eu perguntei uma providência administrativa que eu tinha que fazer, ele falou: Isso é você que resolve. Agora, eu sei que eles ajudam indiretamente, desse jeito que a Maria falou. Uhum. Pede para encontrar durante a noite com quem está com o problema, com a problemática. Por exemplo, eu tive muita dificuldade no final do ano passado e esse ano com duas coisas. Um telhado velho, que está dando infiltração em duas salas do centro, e é difícil encontrar um telhadista bom aqui em São Paulo. Você pode encontrar uma empresa que troca o telhado em todo, custa uma fortuna. O Centro Espírita não vive de salário, vive de contribuição e de doações. E eu pedi muito para aparecer alguém, apareceu um telhadista excelente. E depois tivemos um problema elétrico, porque a gente colocou ar-condicionado novo, estão com 8 aparelhos de ar-condicionado, e, e teve um problema de cair o disjuntor, e é difícil encontrar um profissional que faça o serviço de hoje para amanhã, de hoje para amanhã. Ah, mas eu pedi muita ajuda. Não lembro do que aconteceu durante o sono. Eu só sei que uma semana depois o problema estava resolvido. Porque quando você ora, né? Ao dormir, ora, se está com alguma situação, já aconteceu comigo. Quando eu acordo, vem logo aquela resposta. Então, Isso, aquela situação que eu recebo, eu ponho logo em prática. isso. Eu Porque tenho isso também. eu recebo muito assim, eu acordo, vem logo aquela ideia, vai fazer isso ou vai falar isso, então já. Porque eu Isso. já não deixo vir a segunda opção. Ah, mas se. Não, não, não. É claro que essa primeira opção a gente deve analisar. É uma opção razoável? É, então vamos fazê-la assim. Luana, Oi, oi. a nossa conversa agora está me lembrando muito uma mensagem que é do Emmanuel, psicografada pelo Chico, que se chama Oração e Atenção, que fala justamente sobre isso. Ele diz, oraste e pediste. Aí tem toda a mensagem explicando, né? Mas depois pede para que a gente fique atento aos sinais, porque às vezes vai vir de uma É, forma ou de outra, às vezes não vai vir pela isso. intuição, pelas palavras de alguém, assim, explícito. É, Às vezes vem da inspiração de ler um livro, de acessar uma determinada informação. Então, fala, essa questão da atenção é o segundo é passo, fundamental. digamos assim. É fundamental. Eu já encontrei resposta numa frase de um livro que eu abri ao acaso e que eu já estava procurando faz tempo, né? Abri ao acaso, leio a mensagem inteira e de repente tem uma frase lá. Não é essa frase que eu queria. Já aconteceu. E às vezes vem de uma notícia de jornal, um amigo fala alguma coisa, vem, precisa ficar atento mesmo, Luana, porque ela vem às vezes de jeitos que a gente nem espera, né? E até o processo de construção, né? Da mesma forma que o sábio não pode dar o resultado final, às vezes a gente vai recebendo as pistas para construir aquele resultado. Até porque se viesse Isso. um negócio pronto, a gente não entenderia, a gente não conseguiria nem Não, e ter o fere mérito, né? livre-arbítrio, você tem que fazer alguma É. coisa. Isso, fere o mérito, você tem que fazer alguma coisa. Senão, os espíritos ficavam o dia inteiro dizendo o que a gente tinha que fazer. Agora faz isso, seu Américo, agora faz aquilo, seu Américo. Ó, mas aí, o que adianta, né? A gente não evolui, né? Mas acho, né, Américo, que Diga. essa, essa ideia do não resolver as coisas assim no tapa e dormir pelo menos uma noite sobre o problema, Pelo, né? me... Pelo menos uma noite. É, isso os- tem até os ingleses dizem sleep on it, né? Quer dizer, dorme, quando você dorme uma noite, as ideias se clareiam, né? E como espíritos, Isso, a gente sabe, exato, à noite os nossos exatamente, benfeitores dão aquela ajuda e no dia seguinte você exatamente. pode ter outra visão, porque foi influenciado durante a noite, né? Isso é bem interessante. É a aguinha da paz do Chico, né? Mas aí o que eu acho interessante, eu vejo como o Espiritismo está de acordo com essas coisas, né? Até com essas. Que isso é uma condição natural, né? É uma coisa natural na sociedade, né? Só que a maioria de nós não tem essa compreensão, né? Mas aí vem o Espiritismo e fala, e mostra para a gente, né?
Interessante, muito interessante. Interessante. E só os espíritas sabem disso. Agora, algumas pessoas fazem isso intuitivamente. Eu já É. tive amigos que não eram espíritas e que me diziam assim: olha, eu não gosto de resolver coisa de hora para outra. Eu gosto de meditar, de deixar passar alguns dias. Isso quando a decisão não é urgente. Por exemplo, um médico que examina uma úlcera suporada, ele não pode pensar no que vai fazer no dia seguinte, porque senão a pessoa morre. Ele tem que tomar a decisão ali na hora. Tem coisa que você tem que decidir e pronto. Errado ou certo, você tem que decidir. Agora, quando dá para esperar, eu gosto de pelo menos uma noite Mas pedir geralmente ajuda. são os conflitos, né, que precisa desse tempinho. Conflitos, É. conflitos. É. Eita, Bom, Américo, a vamos. gente já está chegando no horário. Se prepara aí, A que eu gente acho que pode tem uns. passar um pouco. Eu quero terminar o capítulo, pelo Tá menos. bom, maravilha, Que eu maravilha. preparei dois. O próximo já está preparado. Tá certo. Muito bem, vamos lá. Eu estava dizendo que eu não gostei dessa gravura aqui, achei muito estranha. Assim que eu achar outra, eu acho. Eu falo. Mudo, aliás. É da lei que nossas maiores alegrias sejam obtidas no contato daqueles que permutam conosco valores mentais e qualidades idênticas às nossas. Ora, a gente escolhe os amigos exatamente pelos valores que as pessoas têm. Às vezes você tem amigos que não são espíritas, mas eles têm outros valores ou qualidades que são semelhantes, né? Então, a gente se aproxima disso. E isso é que traz alegria. Quem é que não gosta, num fim de semana, convidar aquele amigo de longo tempo, esposa, filhos, para comer uma pizza? É uma coisa maravilhosa, né? Por isso que é da lei que as nossas maiores alegrias sejam obtidas por esses contatos. Faz parte da palestra do Albério. Mas ele continua, ele vai dizer o seguinte: no mundo mental, o nosso mundo mental é um espelho, uma espécie de espelho, que reflete as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que nós criamos. Ou seja, o tempo todo nós estamos trocando imagens mentais. Eu tenho uma outra frase que tem uma outra ilustração que é mais adequada. Mas como essa ilustração tinha espelho de tudo quanto é lado aí, e foi essa aqui. Mas tem uma outra frase que diz um pouquinho diferente, que é do Emmanuel, se não me engano, ou do André Luiz, que diz exatamente isso, né? Nós estamos, aliás, é do Emmanuel, nós estamos trocando, é do livro Pensamento e vida. Pensamento e Vida, isso mesmo, Gigi, desse livro. Nós estamos trocando imagens com todo mundo o tempo todo. Quais? Aquelas imagens que a gente cultiva, né? Aquelas imagens que a gente cultiva. Uma outra coisa que ele diz também é muito interessante, e se eu puder, quando chegar à vida espiritual, eu quero estudar isso aqui, nos arquivos da história humana, não naquilo que os livros dizem, que os escritores, os historiadores fizeram, mas consultando o arquivo real das imagens que estão gravadas com toda a história do planeta e com a nossa história individual também. Então, diz o Albério que é possível verificar a existência da mediunidade. Aonde? Em todos os tempos e em todos os lugares da humanidade. Então, se eu puder, eu quero entender um pouco disso. Porque ele está dizendo aqui que é possível verificar. Ora, se é possível, estou nessa. Se eu chegar lá em nosso lar, vou falar com o Albério. Escuta, será que é possível verificar a existência mesmo da mediunidade? Você que deixou a frase escrita para o André Luiz registrar. Pois então, eu estou querendo dar uma verificada nisso. Porque isso é uma coisa maravilhosa. Eu quero entender como é que foi isso, né? Américo, eu não sei se você viu Opa, até recentemente, diga, que o pessoal da USP, o trabalho que eles fizeram. vi. É interessantíssimo. Interessantíssimo. A respeito da genética, as pessoas que têm mediunidade têm uma genética, têm algumas características genéticas semelhantes. É Isso, isso que dentro você da ia falar? mitocôndria, é isso. Isso, então. Isso vai. É o começo daquela previsão do Kardec em 1860, tá aí,
o Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, se não me engano. 64, 1864, confere. O que o Kardec escreveu em 64? Que a ciência iria se unir à religião. Porque quando Galileu fincou o pé que a Terra não era o centro do universo, a igreja quase o enforcou, né? Quase que o matou, condenou à morte. Olha só, a igreja condenando à morte, veja só. Mas, enfim, deixa para lá. E ali a ciência se separou da religião. Foi ali que separou. E o Galileu é considerado o pai da ciência moderna, foi o primeiro a fazer uma experiência para provar uma tese dele. É muito interessante que eu estou preparando uma aula com essa história. Se vocês quiserem, me peçam para na próxima mostrar a experiência que o Galileu fez para provar a tese dele, tá? E ele dava aula na Universidade de Pisa, ele nasceu em Pisa, né? Por isso que ele usou a torre, porque a torre era inclinada, era fácil de fazer a experiência, jogar dois corpos, e a tese dele é que os corpos, mesmo com pesos diferentes, chegavam ao mesmo tempo na Terra, ou seja, não dependia da massa dependia só de resistência do ar. Por exemplo, uma pena não cairia na mesma velocidade. Então, tem uma experiência com a pena e uma bola de boliche numa câmara de vácuo. É que ele não tinha câmara de vácuo na época. E eu gostaria de mostrar isso para vocês, mas isso fica para o próximo encontro. A frase que vem agora, ela é punk, porque ela diz a respeito de mediunidade, diretamente. Então, vamos lá. O que diz a frase? É contraproducente intensificar a movimentação da energia mediúnica. Olha só, é contraproducente, ou seja, não intensifique a movimentação da energia mediúnica. Opa, em que condições? Sem disciplinar os impulsos. Enquanto a pessoa permanece ligada ao jeito antigo de se relacionar com as pessoas, arruma encrenca o dia inteiro, de manhã, de tarde, à noite, se torna espírita, vai para o centro, quer ser médium, nada disso. É perigoso possuir sem saber usar. Vou fazer uma pergunta para vocês, vocês não precisam responder, mas eu estou com esse problema. Você desenvolveria a mediunidade numa pessoa que tem transtorno bipolar? Não pode, vai dar confusão, porque tem horas que ela é dócil, tem horas que ela é agressiva. Abriu a antena mediúnica depende da sintonia, do clima psíquico que ela cria. Se ela cria boa sintonia em determinados instantes, em outro ela estraga tudo. Então, não pode desenvolver mediunidade quem tem transtorno bipolar. Fala, Luana. Essa colocação me deixou com um pouco de dúvida, porque assim, a gente pode contribuir para proporcionar uma educação mediúnica para a pessoa, mas é ela mesma que desenvolve a mediunidade. Muitas vezes ela já tem a mediunidade aflorada. Não, se Então, é ela como tem, tudo bem, ajudá-la. mas se ela não tem, é bom não ajudá-la, porque se ela tem transtornos, Sim, complicado. mas se ela tem, aí a gente tem Não, alguma se coisa ela que tem que tem, fazer para ajudar. aí sim, se ela tem, é diferente. Foi muito bom, foi bom você falar, Luana. É verdade. Obrigada. Se ela tem, ela já está com um problemão, né? E às vezes tem exatamente isso. A pessoa tem transtornos porque tem influência espiritual que a perturba. E às vezes o transtorno bipolar não é só uma coisa física, é uma coisa ligada também à influência espiritual perniciosa. Bem lembrado, Luana. Muito bem, vamos lá. Mais 4 slides, a gente termina aqui o capítulo 1. O Albério continua dizendo que a mediunidade não basta por si, ou seja, não basta ter mediunidade. Por quê? É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos, porque se a gente assimila ondas mentais de teor negativo, a gente vai produzir resultados difíceis. Por isso que a gente precisa ajuizar a qualidade e a direção
de nosso trabalho. Então, não basta ter mediunidade, e sim que tipo de pensamentos eu cultivo. E o Albério vai dizer que então, todos nós temos um ambiente psíquico próprio, a gente já colocou essa frase antes, né? Que são a soma dos nossos pensamentos e emoções, a emoção está junto também, que irradiam no espaço e afeta o perispírito. Olha só o que ele fala. Então, nossos pensamentos e emoções afetam o perispírito. Os nossos centros de força podem ficar alterados. E nós temos problemas de doença. Isso é corroborado com o livro Missionários da Luz, Reencarnação de Sigismundo, capítulo 2, quando André Luiz vai no Centro de Preparação de Reencarnação, e o Manassés, que era o responsável pela seção de desenho dos corpos, diz que todos os órgãos estão subordinados à conduta moral. Então, a conduta moral inadequada vai gerar mais doença. Tá? E isso comanda o corpo físico e são as fontes, ao mesmo tempo, de equilíbrio ou desequilíbrio dos nossos corpos. Ou seja, o nosso ambiente psíquico, aquilo que a gente escolhe como opção de pensamentos, de sentimentos, de fala, altera profundamente, ou para melhor ou para pior, o próprio corpo físico. E ele vai dizer assim, que a nossa existência é função, isso é uma anotação matemática, de todo o conjunto de ideias que a gente cultiva. Então, ao longo dessa existência, até agora, a gente cultivou uma série de ideias, mas tem aquelas que são as prioridades de nossas vidas, né? E a nossa existência, então, fica função desse conjunto de ideias. E isso condiciona todos os fenômenos orgânicos e de atração, tá? Então, a gente atrai... Gostaram da atraçãozinha? Bonitinha, né? Enriquecer pensamentos é um objetivo, porque mediunidade, antes de tudo, é sintonia. Mediunidade é, se a gente tivesse que substituir o termo mediunidade por uma outra palavra, a melhor palavra é sintonia. Mediunidade é sintonia. Boa ou má, mediunidade é sintonia. E eu não vou detalhar aqui, mas ele fala que quanto mais enriquecimento de pensamentos, a gente tem maior proteção. Por quê? Porque um sábio, né, ele não recebe pensamentos inferiores de alguém que queira estimulá-lo, porque ele está sempre envolvido com o seu propósito de melhorar, de fazer coisas boas, né? Se ele for um cientista, né? Pode ser um cientista do mal também, mas a nossa proteção depende disso, tá? Fitinha do Senhor do Bonfim na mão não resolve, porque se resolvesse, eu ia pôr uma 100 no meu pulso para ficar protegido para o resto da vida. Isso não funciona, é mito. A proteção vem da qualidade dos pensamentos que a gente manipula. Terminamos o capítulo 1. Yes! Danke, obrigada. Obrigada, muitíssimo obrigada, Américo. Que maravilha de estudo. Gostamos dos detalhes, viu? Então, segue essa linha no próximo, viu? Bom, Gratidão. É, bom, o pessoal já interagiu durante, né? A gente tinha marcado uma hora, a gente já ganhamos 12 minutinhos seu hoje, extra, né? E, então, eu queria falar, olha, pessoal, o mês que vem tem mais, a gente está programando com o Américo uma vez por mês, né? Por algum tempo aí, mas, né? Até a gente conseguir fazer o estudo todo, né, Américo? sim, certo, certo. Tá bom. Então, olha, nossa gratidão imensa por hoje, e já ficamos aguardando o próximo. Obrigada, Gratidão a Maria. todos. Obrigado, gente. Até Maria. mais. Obrigada, Boa noite. Américo. Tchau, Obrigado. tchau. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Boa Américo. noite, gente. Bom Boa noite, descanso. boa Boa noite. noite. Gratidão.
Até o próximo estudo, gente. Isso. Estejam aqui com a gente no próximo, Quando viu? que vai ser o próximo, Maria? Já tem data? Temos. Eu vou colocar as datas do. É que a gente já tem até agendado até setembro, né, Américo? Vou colocar lá Sim, sim. é mensal, gente, porque a Américo tem Ah, muitas outras coisas para fazer também, não, né? mas é bom que seja mensal, mas é que eu quero saber já para Tá É. certo. a vida. Já dá uma lida antes no capítulo. Ó, Relendo ó tudo. aqui, ó. Quebrado de Tô com o Luxemburgo. livro aqui, ó. Ah, Da legal, O Maria. legal. próximo. Eu tô com ele digital, gente. Fica mais fácil. Opa, opa. Gente, gratidão a todos. Então, até o próximo. Você vai apresentar o Psicoscópio. psicoscópio. Você vai Isso. apresentar para a gente? Vou, é o próximo Tem capítulo. desenho? Tem desenho Tem, dele? tem. Ah, legal. Legal. Tá certo. Bom descanso a todos. Bom fim de Um tarde para abraço. Obrigada, Tchau, Maria. Beijo, tchau, tchau. obrigada, Mary. Obrigada. Sempre maravilhoso estudo. Tchau, Gigi. Tchau, fica bem. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa Tchau.